Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus agora no Evangelho de Lucas, capítulo 2, e leremos do verso 1 até o verso 7. Lucas, capítulo 2, de 1 a 7. O nascimento de Jesus Cristo. Meu objetivo nessa manhã, iniciando já uma série de pregações sobre o Natal. Estamos em dezembro, primeiro domingo de dezembro. Meu objetivo é falar a respeito da providência de Deus no nascimento do seu filho, fazer algumas aplicações para nós. Lucas capítulo 2, de 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus queridos, aqui temos o registro de Lucas das circunstâncias que cercaram o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, evento que nós comemoramos tradicionalmente durante o mês de dezembro, particularmente lembrando do dia 25 de dezembro, que é a data atribuída ao nascimento de Jesus. Aqui Lucas nos diz que o imperador César Augusto resolveu baixar uma lei obrigando todos a se recensearem, todos do império. Está aí dos versos de 1 a 3. E por conta desse decreto, José e Maria são obrigados a ir da cidade deles de Belém, são obrigados a ir até Belém, que era a terra natal de José. Não sabemos se foi lá que José nasceu ou se seus pais eram de lá, mas de qualquer forma, o recenseamento era para ser feito na cidade onde a pessoa estava lotada, ou por nascimento ou por tradição familiar. E nos diz ainda Lucas, nos versos de 5 a 7, que feita a viagem, chegaram na cidade e a cidade estava lotada e não tinha lugar na não tinha lugar na hospedaria. Aqui no original, Lucas coloca um artigo definido antes da estalagem, hospedaria, indicando que já era um lugar conhecido, tipo assim, nós vamos para Goiânia, você vai para onde? Eu vou lá para o hotel. Todo mundo já sabe que hotel era. Então é mais ou menos isso que Lucas está dizendo aqui, era um lugar bem conhecido. Mas não tinha lugar para eles, e nos diz aí, os versos 6 e 7, que eles foram socorridos num estábulo, onde finalmente ela deu à luz o seu filho primogênito, o Filho de Deus. Meus irmãos, é um relato sucinto, é um relato breve, não tem muitos detalhes, mas é evidente que, embora Lucas não diga de maneira muito clara, ele está mostrando como Deus estava guiando as circunstâncias, os acontecimentos e os eventos, para que seu Filho, Jesus Cristo, nascesse naquela pobre e humilde vila de Belém. E aqui nós estamos diante de uma das doutrinas mais preciosas e queridas para nós da Bíblia, que nós chamamos da providência de Deus. A providência de Deus é a maneira sábia, justa, frequentemente misteriosa, pela qual Deus dispõe e dirige todas as coisas, os acontecimentos, até as ações de suas criaturas, para o louvor da sua glória e para a realização dos seus planos. Nós estamos diante aqui do poder de Deus para guiar o curso da história de tal maneira que tudo o que acontece contribui para os planos que Ele traçou desde a eternidade. Esse é o Deus em quem nós cremos, esse é o Deus a quem nós adoramos nesta manhã,
E é a sua providência que nós lembramos quando percebemos como o nascimento do seu filho aconteceu. Eu queria destacar 3 pontos aqui sobre a providência de Deus e depois fazer algumas aplicações para nós. O primeiro é que Deus governa todos os acontecimentos e faz com que tudo ocorra de acordo com a realização dos seus propósitos. Os profetas de Israel, 600, 700 anos antes desse episódio aqui, haviam antecipado a chegada do Messias, aquele que haveria de ser o ungido de Deus, o Salvador do mundo. Por exemplo, o profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2 do seu livro, escreveu: "E tu, Belém Efrata", essa Belém aqui é a mesma onde José e Maria vão, e lá nasce Jesus. "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá", era uma cidadezinha tão pequena que o profeta diz assim: quase que não dá para contar você, Belém, quando nós fazemos o levantamento de todas as cidades de Judá, porque é tão pequenininha. Sabe aquelas cidades pequenininhas que nem aparecem no mapa do GPS? Então, era Belém de Judá. Então o profeta diz: tu és tão pequenininha que nem aparece no mapa, mas de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Há um contraste aqui óbvio no que o profeta está dizendo. Perceba, aquele que há de reinar em Israel, ele seria rei, cujas origens são desde os tempos antigos, está falando da divindade daquele que haveria de reinar em Israel, porque as suas origens são antiquíssimas, são desde a eternidade. Esse ser poderoso, essa pessoa divina, cheia de autoridade, ia nascer numa cidade que mal cabia no mapa. Isso o profeta tinha dito, parecia absurdo, não é? Não combina com a figura do ungido de Deus, do rei de Israel, o salvador do mundo. A gente esperaria que ele nascesse na capital, Jerusalém, mas o profeta está dizendo que ele ia nascer numa vila desconhecida. Tome, por exemplo, a profecia de Isaías, no capítulo 53, versos 2 e 3. Também falando sobre o Messias, Isaías diz: porque ele foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. A figura que o profeta está usando aqui é dos desertos da Judeia, quando depois de um tempo de chuva, algumas raízes brotam e produzem uma planta e suas folhas, é chamado de renovo. Então ele diz que o surgimento do Messias seria como uma planta no meio do deserto, uma raiz seca que de repente começa a brotar. Não tinha aparência nem formosura, aquelas raízes eram tortas, retorcidas, não era uma planta bonita como, por exemplo, uma rosa ou um jasmim ou coisa parecida. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Não era uma coisa que agradasse aos olhos. Ele está usando essa figura do renovo para dizer que o Messias não seria uma pessoa de aparência atrativa ou de formosura, como ele diz em seguida: ele era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O profeta está também se referindo àquele mesmo ungido que Miqueias diz. Só que a sua aparência, o seu estado, a sua condição na qual ele veio ao mundo, era de alguém que é humilde, aparentemente desapercebido, alguém que não chama a atenção. Em outras palavras, a origem humilde do Messias, o local do seu nascimento, a sua condição em que ele nasce, de pobre e desprezado, os profetas haviam anunciado cerca de 600 a 700 anos antes. E como é que Deus, de repente, cumpre tudo isso
através do decreto de um imperador pagão que nem acreditava em Deus, que nem sabia dessas profecias, que não tinha a menor ideia, na hora que ele pegou a caneta e fez o decreto, que ele estava daquela maneira cumprindo o que Deus havia determinado 600 e 700 anos antes de acontecer. O que eu estou dizendo aqui é que Deus governa os acontecimentos, Deus atua nas circunstâncias de tal maneira que a sua vontade sempre é realizada. E de maneira misteriosa, que nem sempre entendemos, compreendemos e às vezes nem queremos aceitar, mas Deus faz com que tudo colabore para o fim que Ele determinou. Mesmo que as pessoas não saibam, não creiam, não acreditam, mas de uma forma misteriosa, Deus conduz o rumo da história. Por isso que nós não acreditamos em sorte, não acreditamos em azar, não acreditamos em destino, embora tenha crente que consulte o horóscopo. Não é? O que é que os astros estão dizendo, como se os astros controlassem o destino da humanidade? Astro não controla coisa nenhuma. As pessoas acreditam em azar. Às vezes a gente até brinca dizendo assim, puxa, mas que azar, não é? Mas isso na boca de um crente é só linguagem, é só uma expressão, porque de verdade, se ele é crente, ele não acredita que as coisas acontecem por acaso, ou que existem forças misteriosas do bem e do mal, que às vezes dá certo para um e às vezes dá errado para outro. Nós não acreditamos nisso, esse negócio de destino, não é? Um destino cego, assim, que vai, não importa o que você faça, as coisas sempre vão dar errados para você. A pessoa que já nasce, o outro que já nasce como uma estrela, que tudo que ele faz dá certo, são todas concepções pagãs, não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é a respeito de um Deus todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, onisciente, onipotente, onipresente, que desde a eternidade planejou e decretou tudo o que há, isso de uma forma sábia, justa e boa. Nós podemos não entender os planos de Deus e muito menos a maneira como Ele conduz as circunstâncias, porque nesse mundo existem tragédias, existe dor, existe doença, existe perda de entes queridos, filhos que morrem, violência brutal dos seres humanos. Nenhuma dessas coisas escapa ao plano de Deus. E no dia dele, no tempo dele, haverá de fazer justiça e juízo a todos. O que nos interessa aqui nesse primeiro ponto é saber que o universo não é um trem desgovernado, que a história não caminha feito um animal que foi solto do seu lugar e está perdido no mato e não sabe para onde vai. Há um Deus cujo pulso poderoso segura as rédeas da história e dos acontecimentos e guia tudo de acordo com o seu querer e a sua vontade. E o bom é saber que Ele nos ama e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós temos consciência disso, a vida adquire uma outra perspectiva. Nós podemos não entender, mas se nós confiamos nesse Deus, então nós podemos olhar para as circunstâncias e louvar a Deus, quaisquer que elas sejam. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, que é naturalmente um desdobramento do primeiro, é que nesse governo da história e das circunstâncias, Deus dispõe até mesmo dos mais poderosos reis e soberanos para a realização dos seus planos. Às vezes nós olhamos para o mundo, para a história, para os acontecimentos, e ficamos impressionados com o poder que determinados indivíduos adquiriram durante a história. E nós às vezes tememos diante destes homens, do poder que eles têm para nos fazer o mal, para nos oprimir. Mas quem de fato conhece a Bíblia e o Deus que ela nos revela, não teme diante de autoridade alguma, de homem nenhum. Temor humano é uma coisa que não deveria haver no nosso coração, temer os nossos semelhantes, porque há um acima deles que governa até o mais poderoso dos nossos inimigos. Quem era César Augusto?
capítulo 2, verso 1. Foi publicado um decreto de César Augusto. César Augusto foi o primeiro e provavelmente o maior imperador de Roma. Ele viveu no ano 31 a.C. e morreu no ano 14, quando Jesus teria 14 anos, se a nossa cronologia está correta. Ele foi um imperador tão poderoso que deram a ele o título de Augustus, que significa exaltado. A culpa não é minha, é do meu pai, ok? No ano 27 a.C., o Senado romano lhe deu esse título por causa da glória do seu governo, do poder que ele tinha. Ele acabou as guerras que haviam nas províncias conquistadas e estabeleceu o que ficou conhecido como a Pax Romana. Havia paz em todo o território do Império Romano, embora, é claro, aquela paz fosse imposta por força dos exércitos romanos. Mas além de um grande conquistador militar, ele foi também um grande desenvolvedor da literatura, da arquitetura e das artes. Nesse período, a literatura floresceu dentro do Império Romano, se valorizava o trabalho das escolas de filosofia, dos artistas. É desse período que vem muitas daquelas imagens esculpidas, daquelas esculturas bonitas que nós apreciamos, aquelas obras de arte antiquíssimas. E esse homem, que era o homem mais poderoso do império, um dia, nós vamos ver daqui a pouco os motivos, ele resolve baixar um decreto que obrigava todos do império a se alistar. Eu fico imaginando a cena: César Augusto sentado lá no seu escritório, na mesa de mármore assim, e aí o secretário chega humilde, não é, com assim uma penca de umas 30 petições ou documentos que tem que ser assinado. Ele diz: primeiro, traz, ele talvez nem lesse, César Augusto, assinasse. Segundo, ele assinou. Qual o próximo secretário? Não, tem um pedido aqui para fazer paz lá na província tal, está autorizado. Qual o próximo? Não, o Senado está achando que está na hora de fazer um recenseamento. Deixa eu assinar aqui. Tá. Ele não tinha a menor ideia de que na hora que ele estava assinando aquela lei que obrigava todos a se recensear, ele estava, na verdade, cumprindo a determinação do verdadeiro rei soberano e imperador de todos, o nosso Deus. Quem era o governador Quirino? Está aí no verso 2. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Quirino aparentemente governou a Síria, que era a província romana onde estava a Palestina, em 2 períodos. E é interessante que nos 2 ele mandou fazer um recenseamento por ordem de César. E aqui Lucas se refere ao primeiro recenseamento que Quirino fez. Mal sabia César e Quirino que um outro soberano já havia baixado desde a eternidade um decreto sobre aquele decreto, para que assim cumprisse as profecias dos antigos profetas de Israel. O decreto de César Augusto foi a causa direta do nascimento de Jesus em Belém, pobre e desapercebido. Esse é meu ponto. Deus governa todas as coisas e dispõe até mesmo dos mais poderosos reis e soberanos para a realização dos seus planos. Por isso nós não precisamos temer os nossos semelhantes, porque mesmo sem saber, eles estão debaixo do controle direto do Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Mas eu tenho um terceiro ponto aqui. Deus governa não somente as grandes coisas, mas até os mínimos detalhes que nos acontecem. Não somente o decreto do imperador, mas há outros pontos aqui na história que Lucas nos relata, que mostram que esse governo de Deus se estende a todas as coisas. Lucas não diz, mas nós sabemos de outras fontes, que havia alguns requerimentos naquele censo que provocaram o acontecimento final, que foi o nascimento de Jesus lá em Belém. Os imperadores determinavam o recenseamento por 2 motivos: alistamento militar e pagamento de imposto. Eles queriam saber quem são as pessoas em idade produtiva
debaixo do seu governo, para que estas pessoas pagassem imposto. Então o interesse era financeiro e também eles queriam saber os homens com uma certa idade, provavelmente 18, 19 anos, ou mais cedo naquela época, para poder serem alistados dentro da milícia romana, do exército romano, que sempre estava precisando de soldados. É interessante que os judeus eram isentos do serviço militar. José não precisava se alistar para servir ao exército, mas não estava isento do imposto, por isso ele tinha que ir a Belém. Ele não precisava ter levado Maria, só que na província da Síria, onde Quirino era governador, tinha uma lei que dizia que mulheres acima de 12 anos tinham de pagar uma taxa também. Então, por isso que Maria vai, porque você deve ter perguntado, por que José fez essa viagem com a mulher de 9 meses, não é? Se ele é que tinha que se recensear, ela podia ter ficado. Maria, somente naquela província da Síria, as mulheres acima de 12 anos tinham obrigação de se alistar, de fazer o recenseamento. E aí então você encontra Maria indo. Maria também era da ascendência ou da descendência de Davi, por isso ela também tem que ir a Belém com seu marido. Outro detalhe, a distância entre Galileia e Belém era de 10 quilômetros. Belém estava ao sul da Galileia, e que daria 3 dias de viagem normalmente. Quando eles chegam na cidade, a hospedaria está lotada por causa da quantidade de pessoas que foram ali se alistar. De repente aparece uma possibilidade numa manjedoura. Na verdade, há tradições muito antigas que dizem que era uma gruta que servia de estábulo para guardar os animais. Por isso que algumas representações muito antigas do nascimento de Jesus colocam dentro de uma gruta, onde então os animais eram protegidos durante a noite. E lá tinha a manjedoura, que era onde se colocava o feno, a palha, enfim, o que o animal precisava para comer. E aquilo virou um bercinho. E tudo combinou com aquilo que Lucas diz no verso 6, estando eles ali, aconteceu-se completarem os dias, bateu certinho, que não adiantava nada José e Maria irem para Belém, se não tivesse chegado exatamente o tempo do nascimento de Jesus. A viagem longa e demorada, o estresse do hotel fechado, lotado, os requerimentos dos detalhes de Maria aí também, tudo contribui como um encaixe de peças num quebra-cabeça, formando o quadro final que o profeta Miqueias tinha dito, Isaías tinha dito, que ele, humilde e desapercebido, ia nascer numa cidade pequenininha. Ou seja, todos os detalhes da história, no final, levam para o que diz o verso 7, e ela deu à luz o seu filho primogênito, lá em Belém, como o profeta tinha dito. Mas um ponto aqui que eu queria dizer. Eu quero aqui dizer para vocês, ou chamar a atenção, para que essa é a maneira pela qual Deus costumeiramente dirige a nossa vida. Um milagre, que é o que está no verso 7, é uma ação excepcional de Deus. Eu sei que nós vivemos numa época em que as pessoas dizem que se não tiver milagre, não tem Deus. Deus só está no milagre. E eu sempre aponto para esse episódio aqui, o maior de todos os milagres, que foi Deus se fazer homem e nascer. Aconteceu através da ação indireta de Deus, governando a história e os acontecimentos. Não é interessante isso? O evento central na história da redenção, que é o nascimento do Filho de Deus, Deus feito homem, ele acontece cercado de providências, ações de Deus na história, decretos de imperador pagão, a hospedaria lotada, uma viagem que dá o tempo certo, tudo concorreu de maneira natural para o plano de Deus. Hoje eu sei, no Brasil, há um tipo de evangelicalismo que
defende que Deus só se move no sobrenatural. Vou usar a expressão deles. Eles estão sempre atrás do mover sobrenatural. Tem que ter um mover sobrenatural. Não teve nenhum mover sobrenatural aqui. O que é que há de sobrenatural? Um imperador está despachando lá os seus papéis? O que é que há de sobrenatural? Você obedecer uma lei e se recensear? O que é que há de sobrenatural? Chegar numa cidade e não tem um lugar no hotel, você sai procurando o que tem e entra lá como única opção. O que é que tem de sobrenatural nisso? Não tem mover sobrenatural nenhum. Mas tem pessoas hoje que só querem um mover sobrenatural. Só que Deus, na maior parte do tempo, Ele se move no natural. O sobrenatural é uma exceção. Sobrenatural é quando Deus suspende as leis normais que Ele já determinou. É quando Deus intervém no curso da história, suspendendo a maneira normal pelas coisas acontecem e fazendo acontecer de forma direta pelo seu poder aquilo que Ele quer. Tem um milagre aqui, sim, está no verso 7, é o nascimento do seu filho. Mas esse milagre, ele só aconteceu porque Deus, na sua providência não sobrenatural, mas usando os meios naturais que Ele próprio estabeleceu, fez com que viesse a acontecer. O mundo, ou o modo normal, regular e claro de Deus agir no mundo é mediante o uso de meios, leis e circunstâncias naturais e humanas. Eu quero terminar com algumas aplicações para nós aqui. Eu não estou dizendo aqui que Deus não vai operar milagres. Eu não estou dizendo aqui que Deus não se move no sobrenatural, para usar a expressão. Eu não estou dizendo que Deus não é poderoso para intervir de uma maneira inesperada numa circunstância, mudando completamente o curso dela, nos beneficiando em resposta às nossas orações. Ele pode, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. O que eu quero dizer é que a Bíblia nos ensina que Deus age na história através da providência. A maneira normal de Deus nos sustentar, por exemplo, não é fazer um corvo trazer pão todo dia, como Ele fez para Elias, nem o maná cair do céu para os israelitas no deserto. A maneira normal de Deus nos sustentar é abrindo portas para que você estude, você se prepare, você trabalhe, você tenha uma profissão e você ganhe o seu dinheiro. Você pode pedir a Deus o que Ele nos disse que deveríamos pedir: dá-nos o pão nosso de cada dia. Mas isso não quer dizer que Deus vai abrir uma janela no teto da sua casa e cair um pacote de pão francês todo dia para você. O que significa é que Ele vai guiar as circunstâncias, guiar os acontecimentos para que você consiga um trabalho, que você trabalhe e você ganhe o seu salário e o gaste da maneira correta. Nós podemos orar para que Deus nos cure das nossas doenças. E Deus pode curar, como Jesus curou cegos, aleijados e levantou mortos. Se Ele quiser, Ele faz isso. Mas a maneira normal pela qual Deus responde às nossas orações é através dos meios que Ele já estabeleceu, através da medicina, através da química, através do conhecimento que nós temos do corpo humano, de substâncias que estão na natureza que nos auxiliam à recuperação. É a maneira normal dele fazer isso. Ele pode fazer um milagre? Claro que pode. Eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas ficam decepcionadas com Deus, porque pedem a Deus o que Deus nunca prometeu que daria, um milagre. Às vezes a resposta de Deus é muito mais simples do que você imagina, ela está diante de você. Eu gosto daquela história, vocês na certa já ouviram, teve uma enchente numa cidade, né? O rio quebrou, estourou a barragem e começou a inundar a cidade, e aí mandaram evacuar a cidade, todo mundo tinha que sair. Aí tinha um crente lá, era o crente mais piedoso da igreja, que ficou na sua casa, todo mundo foi embora, ele ficou na casa. Aí o pessoal, né, levantando assim as calças, já andando, cada um com suas coisas na cabeça, disse: ô seu João, o senhor não vai sair não? Eu disse: não, estou orando aqui, Deus vai me libertar, Deus vai me dar livramento. A água continua a subir, né? O pessoal já passa com água aqui nos peitos, nadando, saindo da cidade. Seu João lá, né? Água aqui. Seu João, o senhor não vai não? Não, estou orando, Deus vai me libertar.
Então a água já tomou o primeiro andar, ele sobe no segundo, né? Aí já passa os caras de bote, de barco, né? O pessoal já passa de barco. Seu João, vamos embora. Estou orando aqui. Seu João, vamos embora, entra aqui. Não, estou orando, Deus vai me livrar. Finalmente chega no telhado, o seu João fica lá no telhado, passa o helicóptero da polícia, dos bombeiros, dizendo: seu João, vamos embora. Não, Deus vai me livrar. E o seu João morre afogado e chega no céu. E quando chega no céu, ele diz assim: mas Deus, eu estava orando para o Senhor me livrar, o Senhor não fez nada. Disse: ó João, eu mandei uma canoa, mandei um helicóptero, você não quis. Então tem muita gente assim. De repente a resposta está na sua frente. Os caminhos de Deus, a providência dele, como ele nos guia e nos orienta. É menos Deus? Claro que não. Mas mostra a sabedoria dele, o poder dele e a misericórdia dele. E foi assim que Jesus nasceu. Meus irmãos, o nascimento de Jesus, que nós comemoramos durante esse mês, sem dúvida nenhuma é o evento mais importante na cristandade, dentro dos atos salvadores de Deus. Na verdade é uma combinação, encarnação, morte e ressurreição. Mas ele inicia os atos salvadores de Deus em Cristo Jesus. E nós louvamos a Deus por isso. Mas vemos também como Deus encaminha a história para a realização dos seus planos. E como nós devemos confiar nele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há um Deus que está no controle. Por isso, não se desespere, não se angustie, não viva aflito, ansioso e preocupado com temores humanos, nem com medo do amanhã, porque há um Deus que controla a história e todas as coisas, e Ele ama o seu povo, e Ele faz com que, ao final, a glória seja dEle, para o louvor da sua glória e a alegria do seu povo. Amém.